Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 22 ao dia 28 de novembro. Eu sou Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, tradutora das estrelas, que vem trazer as informações para você se preparar da melhor forma para sua semana, a partir das informações baseadas na astrologia, que é o estudo dos astros lá no céu e, de certa forma, como isso corresponde à nossa vida aqui na Terra. Eu não acredito que eles enviem raios cósmicos pra gente, né? Apesar de, quem sabe, um dia a ciência descubra isso, mas eu acredito sim na lei da correspondência, que diz que assim como está em cima, está embaixo. Então, a partir dessa equivalência, digamos assim, a gente consegue perceber o que a astrologia pode nos indicar como caminho de vida, como direcionamento mais positivo e favorável diante dos eventos que podem se apresentar para a gente durante a semana. Então, nessa semana a gente vai ter uma lua minguante no signo de Virgem, e se tem uma lua que está relacionada com esse processo da lua minguante, que indica limpeza, recolhimento, purificação, a gente realmente olhar para aquilo que precisa ser limpo, precisa ser purificado, precisa ser deixado de lado, e mais do que deixar de lado, é deixar para trás, deixar para lá, né? Porque muitas vezes a gente coloca de lado, mas continua mantendo ali. Então, colocar de lado seria mais manter-se apegado, né? Então, é mais no sentido de deixar para trás, deixar para lá, deixar ir. Eu acho que esse é o melhor deixar, que é o deixar ir, deixar que se esvaneça diante da gente tudo aquilo que não faz mais sentido e que não ressoa com a nossa alma. Então, essa semana a energia vai estar bem favorável nesse sentido, só que como a lua minguante vai acontecer oficialmente só no sábado, até lá a gente ainda pode ter uma semana um pouco mais ágil, digamos assim, um pouco mais produtiva, e mais para o final da semana é importante a gente já ir dando lugar ao descanso, já ir diminuindo o ritmo. Então, se planeja para fazer o que precisa ser feito mais no início da semana, deixando o espaço ali da quinta, sexta-feira, principalmente, para já ir diminuindo o ritmo e se recolhendo para esse movimento que o fim de semana de lua em Virgem vai favorecer muito. Processos de limpeza e recolhimento, de estar mais consigo mesmo, em perceber aquilo que a gente guarda dentro da gente, que precisa de alguma forma sair e simplesmente ir. Na segunda e na terça-feira a gente vai ter a lua no signo de Câncer o dia todo e vai trazer um tom mais emocional para esse início da semana. E por a gente estar finalizando a semana com a energia da lua minguante, é uma energia muito favorável para a gente já deixar que fluam as emoções que a gente precisa soltar, deixar ir, se desembaraçar, digamos assim. Então aqui vai ser muito interessante a gente observar o que a gente sente e principalmente focar mais em autocuidado, fazendo coisas que a gente gosta, fazendo coisas boas pela gente também, se nutrir, se automaternar. Eu gosto bastante desse termo, se você depois quiser dar uma pesquisada, automaternagem, vai ser bem interessante o resultado que você vai encontrar e talvez começar a colocar em prática, porque nós somos todos crianças carentes de alguma forma, né? Necessitando afeto, só que a gente busca muito esse afeto no outro, a gente busca muito externamente e acaba deixando muitas vezes de lado as nossas próprias necessidades, porque a gente vai tanto em direção ao outro que a gente se esquece um pouquinho, a gente vai se negando o que a gente pode fazer pela gente para se sentir bem, simplesmente. Vai ser interessante, né, aproveitando aí o que eu acabei de dizer, revisar os nossos afetos, rever aquilo que a gente sente, mas também aquilo que nos afeta, porque afeto é o que afeta, é o que interfere na nossa energia, é aquilo que faz a gente se sentir de determinada maneira. Então, se me afeta
afeta é porque existe ali um afeto, existe ali um sentimento que eu guardo que de certa forma está relacionado, tem uma interferência, digamos assim. Os nossos afetos positivos, digamos assim, são os que a gente tende a manter, muitas vezes até de uma maneira apegada, como se quisesse reviver aquele momento o tempo todo. Mas os afetos mais desafiadores são os que causam na maior parte do tempo as nossas questões pessoais, né? Aquilo que a gente tem que lidar e trabalhar constantemente. E fazer esse movimento, né, de olhar para os nossos afetos e aquilo que nos afeta, vai fazer a gente crescer emocionalmente. Então, o amadurecimento emocional passa muito por esse processo da gente conscientemente olhar para os nossos afetos e que nesses 2 dias de lua em Câncer eles possam ficar bem mais claros diante de você, para que a gente possa aproveitar essa energia da lua minguante e passar por esse processo de purificação. Mais do que isso, de decantação, né, daquilo que vai ficar e daquilo que subir à tona é o que a gente vai, de certa forma, pegar e limpar, né, pensando numa analogia aí de uma piscina, né, suja, cheia de coisinhas ali que a gente não quer mais, pra gente poder ver o fundo da piscina, ver essa água, né, que são as nossas emoções dentro da gente, limpas e límpidas, como numa piscina bem azulzinha. O Sol vai ter acabado de entrar em Sagitário e ele vai ativar Júpiter que está em Aquário. Então aqui a gente está falando de uma energia muito racional, né, aquariana, e muito otimista, muito mais voltada para diversão, para a gente fazer coisas que a gente, enfim, gosta, se divertir, expandir. E pode ser que o Sol atrapalhe muito, interfira, na verdade, nesse processo, porque ele não quer olhar muito para isso, tá? Mas saiba que, apesar dessa vontade de, vou deixar para depois, vou procrastinar, não vou focar em outras coisas, é importante a gente passar por esse processo. É preciso, na verdade, crescer emocionalmente se a gente quiser atingir um estado de vida mais elevado, onde as coisas não nos afetem tanto. Na quarta, a Lua vai entrar em Leão à 1 da tarde e vai passar a quinta-feira o dia todo dentro dessa energia. Aqui, por regência, né, o Sol tá em Sagitário e o Sol rege Leão, então a gente vai ter uma energia de fogo muito forte. E o fogo, ele traz a energia da identidade, da nossa conexão com quem a gente é de verdade. E aqui cabe uma reflexão muito importante, né? A gente vive na maior parte do tempo conectada com a nossa centelha divina, com a nossa parte mais pura e verdadeira, que é o que motiva realmente a nossa vida, a gente se realizar, a gente fazer o que a gente ama, que sabe de fato quem a gente é de verdade, ou a gente vive na maior parte do tempo vivendo aquilo que eu chamo de síndrome do eterno insatisfeito, sabe? Aquela sensação de que nada nunca tá bom, de que quando você até consegue algumas coisas que você deseja, mas logo aquilo já não vale mais nada e você já tá sempre colocando patamares maiores, mas sempre se sentindo muito frustrado, porque quando a gente tá na essência e a gente sabe quem a gente é de verdade, a gente sabe o que a gente deseja de verdade, vivenciar, experienciar nessa realidade que a gente está vivendo, quando a gente consegue, quando a gente realiza, a gente sente uma imensa gratidão, a gente se sente feliz, realizado, completo naquele momento, antes mesmo até de realizar o que a gente gostaria. A gente não projeta a nossa sensação de completude em nada externo. Então, quando a gente está bem com o presente, com aqui o agora, não importa o que está acontecendo, é nesse estado que a gente deveria estar na maior parte do tempo. A gente sabe que dentro da humanidade, né, da nossa humanidade, do ser humano, nem sempre é o que vai acontecer, mas se a gente vive mais dessa outra maneira que eu falei, de estar sempre atirando para muitos lados, sem saber muito bem o que fazer, sem saber quem você é de verdade e sentindo-se sempre insatisfeito ou insatisfeita, aí é um sinal de que a gente está no ego.
E o ego, para ele nunca vai estar bom, para ele nunca vai estar bom o suficiente. Quando ele conseguir, ele já está insatisfeito, já está querendo outra coisa e outra coisa e outra coisa, e nunca vai estar bom o suficiente, ele nunca vai se sentir bom o bastante, e por isso ele não consegue vibrar na gratidão, ele não consegue se conectar com essa centelha interna. Então observa nesses dias como que você se sente, como que você se percebe ao se relacionar com essas questões, e tenta em algum momento ali do dia, para 5 minutinhos, fechar os olhos e se conectar com a sua essência, se conectar com quem você é de verdade. E isso com certeza vai trazer muito mais força, muito mais clareza, muito mais motivação para você fazer o que realmente faz sentido para o seu coração, faz sentido para sua alma, e isso vai ajudar você a vibrar numa gratidão muito positiva, que vai te levar a patamares cada vez maiores, mas não que isso faça diferença. É justamente quando a gente não liga, quando a gente não se importa, que a gente consegue crescer cada vez mais, porque a gente não está indo motivado pelo ego, a gente está indo simplesmente pelo processo natural de expansão da nossa essência, porque ela vai estar sempre se expandindo, e quanto mais conectados com ela, mais ela vai crescer dentro da gente. Na sexta, a lua vai entrar em Virgem só às 11 da noite, então vamos contar ela o dia todo ainda em Leão, mas sábado e domingo ela vai estar o dia todo no signo de Virgem, e ela vai entrar oficialmente na fase minguante no sábado. Aqui a gente vai ter uma energia de limpeza, como eu já comentei, disponível para gente. Processos de finalização podem se acelerar, um cansaço pode bater, uma necessidade de se recolher. Essa lua vai ativar Mercúrio, que está lá em Sagitário. Então, dentro dessa energia, pode ser que a gente tenha, assim, um pouco mais de ânimo, um pouco mais de vontade. Eu acho que vai ser muito interessante nesses 2 dias, se você puder, pegar a sua listinha de intenções lá do começo do ano e fazer uma revisão do que você conseguiu realizar, uma revisão do que faz sentido manter, do que não se realizou, mas que também não era tão importante assim. Fazer uma revisão de como foi o ano de 2021 para você e de tudo que você viveu, cresceu, aprendeu, evoluiu até aqui. Vai ser muito interessante se você puder passar por esse processo, fazer esse movimento consciente de olhar para tudo que você trouxe, carrega, mantém até aqui. E aí você escolhe conscientemente também aquilo que você vai continuar carregando, aquilo que você vai continuar levando com você, e aquilo que não faz mais sentido manter. Então é esse processo de triagem que é muito virginiano. Você também já pode começar a fazer uma boa limpeza na casa para o ano novo. Essa lua minguante é uma das mais positivas para esses processos, então já começar a ver o que você quer, o que você não quer mais, fazer as doações, enfim, finalizar mesmo o ano, aproveitar que essa é a última lua minguante antes do Natal, então a gente realmente aproveitar essa energia para fazer um processo de limpeza bem profundo e bem generoso com a gente, para que a gente possa limpar o nosso armário interno e externo, né, da nossa vida, da nossa casa, e deixar muito espaço em branco, muito espaço livre para aquilo que vai chegar na nossa vida daqui para frente. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta aqui, comparação. E ela é uma carta bem autoexplicativa, né? Até a imagem dela é bem interessante. E eu gosto dessa analogia com as árvores, de olhar para a natureza e perceber como existem espécies de árvores diferentes, de todos os tamanhos, com todos os tipos de frutos, de flores, de copas, de troncos, e perceber quando a gente olha para a natureza, que é o nosso maior espelho, porque ela reflete o nosso estado natural, o quão grande é a diversidade, o quanto essa diversidade é favorecida, é exaltada na natureza, e o quanto a gente vive o processo inverso na nossa sociedade, que é o de padronizar, deixar todo mundo igualzinho, todo mundo na mesma caixa. Só que se a gente analisar,
Ninguém é igual, nenhuma digital é igual, nenhuma pessoa, nem os irmãos gêmeos, eles têm ali pequenas diferenças, então ninguém é igual a ninguém. No caráter, então, na personalidade, nem se fala, então nem irmãos gêmeos são iguais nesse sentido. E aqui a gente precisa começar a honrar quem a gente é de verdade, honrar a nossa essência única e primordial e evitar fugir dessas comparações que a gente faz o tempo todo e que vão apagando aos poucos essa essência que existe aqui dentro, esse fogo interno que nos habita. É como se fosse uma aguinha que a gente vai jogando e vai apagando a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade, quem a gente é de verdade. Então, tenta perceber se você vem se comparando demais, com quem que você se compara, por que que você se compara com essa pessoa, o que que no fundo você busca nessa comparação. Troca a comparação pela inspiração. Então, perceber que se aquela pessoa consegue, se aquela pessoa de determinada forma, você também pode buscar isso como evolução. Mas se você no fundo está só tentando seguir um padrão, talvez em algum momento você vai perceber que você nunca vai conseguir se encaixar e aí você sempre vai estar se sentindo frustrado, principalmente quando a gente fala de aparência, porque não adianta, por exemplo, eu querer ter um rosto diferente do meu, querer ter um rosto mais fino, mais quadrado, mais cheio. É claro, eu posso passar por procedimentos e tem pessoas que chegam a isso e tá tudo bem, mas a questão é se amar como você é e se quiser melhorar, tudo bem, mas se você ficar lutando contra aquilo que é a sua verdadeira natureza, antes de aceitá-la, você vai estar apenas se automutilando, você vai estar apenas tentando dizer para o seu corpo, eu não aceito você do jeito que você é. Então eu sei que a análise ficou um pouquinho mais profunda, né? Mas tenta analisar essa semana o quanto você vem se comparando e o quanto isso está sendo prejudicial para você. Tenta diminuir o uso das redes sociais, tenta parar de seguir pessoas que postam só fotos de corpo ou que só postam coisas que fazem você se sentir inferior quando você acessa aquele conteúdo. Siga apenas conteúdos que realmente elevem a sua consciência, que façam você se sentir bem. Não pode ser algo que te derruba, que te deixa para baixo, senão não faz sentido a gente manter, tá bom? Então é isso, eu desejo para você uma linda semana, uma semana cheia de limpezas aí. E como pergunta para você responder para mim aqui embaixo, eu vou deixar a seguinte: que meta do início do ano você realizou e você se sente grato ou grata por isso? Vamos focar em coisas positivas em vez de focar só naquilo que tá dando errado e fazer essa área de comentários virar um mural da gratidão, tá bom? Então coloca aqui embaixo pelo que você é grato ou grata de ter realizado no seu ano de 2021. Não esquece de deixar o seu like para mim se esse vídeo fez sentido para você, de se inscrever no meu canal se você ainda não faz parte dessa família de caminhantes e compartilhar com alguém se você sentir que esse conteúdo vai poder ajudar essa pessoa. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau!